Minha rapaziada, pra mim, ó, acabou o carnaval, ainda tô coradinho dos blocos aqui no Rio de Janeiro. Foi um carnaval incrível. Agradeço a todos a compreensão que tiveram, que sabiam pô, compartilhei aqui com vocês que pra mim é um feriado muito importante, muito especial. Mas agora voltamos ao trabalho, voltamos a falar de Atlético, voltamos a falar de um campeonato brasileiro que começa de forma muito positiva para o Furacão. A gente ganha os nossos dois primeiros jogos, primeira e terceira rodada. Agora a gente tem essa segunda rodada para pagar aí um confronto muito difícil contra a equipe do Corinthians. Para mim, o confronto mais difícil que o Atlético vai ter até então no campeonato, né? Porque Inter e Santos, eu acho que todo mundo concorda que estão numa prateleira abaixo do Corinthians. Ah, Thiago, mas o Corinthians vem com desfalques importantes. Vem, é inegável. E são desfalques que fazem realmente a diferença. Falar de um Yuri Alberto, falar de um Breno Bidon, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Corinthians, primeiro de tudo, tem elenco para contornar esses desfalques e o momento do trabalho do técnico Dorival Júnior desde a temporada passada, quando o Corinthians conquista a Copa do Brasil, é um momento melhor. Mas enfim, vamos deixar o Corinthians um pouco de lado. Mas a gente vai voltar o ano passado também, a gente vai voltar nessa trajetória da Copa do Brasil, que eu quero falar sobre dois momentos daquele confronto, né? Um confronto que eu acho que o Atlético até foi bem, se você for levar em consideração a quantidade de situações e chances perdidas que o Atlético teve naqueles dois jogos. Teve gol anulado, mais de um. O Atlético tomou 3 gols de Corinthians. O Atlético teve 2 gols anulados. O Atlético teve pênalti perdido. O Atlético teve 3 gols anulados, que eu tô lembrando, Viveiros, Luiz Fernando e o gol anulado no primeiro jogo lá na Arena da Baixada. Então, assim, foi um confronto equilibrado como um todo. E naquele confronto, eu acho que fica muito claro como o Viveiros já foi, naquele momento, uma grandiosa pedra no sapato do Corinthians, né? Eu acho que naqueles confrontos de Copa do Brasil, principalmente o segundo confronto, ficou muito claro como o Corinthians, naquele momento, já teve muita dificuldade de marcar o Viveiros. E aí vem na cabeça um cenário que eu acho que vai ser repetido nesse jogo agora no Campeonato Brasileiro. O Atlético, ele apresenta sua caixinha de ferramentas, o Atlético apresenta o seu arsenal, levando em consideração vários fatores, mas levando em consideração o Kevin Viveiros. O Kevin Viveiros é a principal arma do Atlético para ganhar do Corinthians, inclusive pegando esse histórico de jogos que a gente sabe como o Viveiros incomodou a defesa do Corinthians. E aí a gente também tem que falar de um começo arrasador do Kevin Viveiros na disputa do Campeonato Brasileiro. Se em algum momento existia dúvida, o Kevin Viveiros vai dar conta de fazer essa transição, sair da Série B e chegar na Série A, eu acho que em 2 rodadas o Viveiros deixa muito claro que ele está preparado para ser um dos melhores atacantes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem 3 gols na competição e poderia ter pelo menos mais dois. E dois feitos pelo Kevin Viveiros. Mas dos 3 gols que o Atlético tem na competição, pênalti sofrido pelo Viveiros contra o Santos, gol do Viveiros contra o Santos e assistência do Viveiros contra o Inter. Então, se tem alguém nesse começo de campeonato pelo Atlético demonstrando que é jogador de Série A e que o Atlético tem um nível competitivo de Série A, é o Kevin Viveiros. E, cara, merece ser exaltado demais. Vem jogando muita bola. Então, assim, até pelo perfil que eu tenho visto do Corinthians, é um Corinthians que busca ter a bola. Eu vi 2 jogos do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, contra a Red Bull e contra o Bahia. É um Corinthians que busca ter a bola, é um Corinthians que busca ter o controle do jogo, é um Corinthians que busca atacar o adversário. E acho que o Corinthians não vai abrir mão disso. Aí o que resta ao Atlético? O jogo de transição com o Viveiros. O jogo de transição tentando fazer com que ele se sinta cada vez mais confortável atacando a profundidade do Corinthians. Beleza, vocês vão avançar? A linha de zagueiros do Corinthians vai avançar, Gabriel Paulista, André Ramalho, o Gustavo Henrique. Mas eu vou estar ali te incomodando o tempo inteiro. Eu vou estar ali fazendo você ficar ligado nas suas costas o tempo inteiro. E o Atlético precisa estar preparado para isso. Eu acho que, por exemplo, é um jogo muito mais próximo do que foi o jogo contra o Inter.
do que o jogo contra o Santos. Mesmo o jogo contra o Santos tendo sido dentro da Arena da Baixada. E qual foi o jogo contra o Inter? Cara, tentar escapar o mais rápido possível, pegar a defesa adversária desprotegida, e, inevitavelmente, utilizando muito Viveiros. Acho que é um jogo, por exemplo, que Mendonça e Julimar tendem muito mais a se destacar. Porque vai ser isso, é tentar ter um esquema equilibrado pra gente não ter uma desvantagem tão grande no meio campo e escapada, escapada, escapada. E o Atlético ele tá conseguindo algo muito positivo nesse início de campeonato, que óbvio tem que manter ao longo de toda a competição, que é o famoso ganhar moral. O Atlético ele chega nesse jogo mentalmente bem. Por quê? Porque conseguiu os resultados que precisava nas duas primeiras rodadas, vem fazendo um bom campeonato paranaense. E o Viveiros ele chega muito confiante, né? O Viveiros ele tem isso mentalmente. O Viveiros é um atacante muito preparado, muito autoconfiante para chegar e desequilibrar. Ele tem uma personalidade muito boa para ser esse atacante do desequilíbrio. Seja um desequilíbrio físico, seja um desequilíbrio técnico. Mas há pouco mais de uma semana o Viveiros estava fazendo gol da vitória aos 45 contra o Santos. Sabe? Querendo ou não, tiveram os gols perdidos, mas gol contra o Foz do Iguaçu, fundamental contra o Internacional. Então o Viveiros ele vai pegar a defesa do Internacional, a defesa do Corinthians, que vive um bom momento, mas o momento do Viveiros também é muito especial. O momento do Viveiros também é de desequilíbrio. E o Viveiros, volto a dizer, já mostrou o quão é difícil parar ele. O quão a defesa do Corinthians vai sofrer para tentar fechar os espaços ali dele. Então, na minha visão, cara, a gente tem um caminho para seguir pontuando no campeonato. E assim, se teve um ensinamento que 2024 me trouxe, é que óbvio que as outras 10 posições elas são muito importantes. Mas se você tem um centroavante que te garante gols, que esses gols te garantem pontos, você tá muito mais perto do seu objetivo. E acho que em 2024 faltou esse atacante. Em 2023, desde a saída do Vitor Roque, faltou esse atacante. O Atlético volta a ter um centroavante de peso com Kevin Viveiros. O Atlético volta a ter um centroavante desequilibrante com Kevin Viveiros. Para os jogos que o Atlético tem que pontuar, como foi o jogo contra o Santos, mas para os jogos grandes também. E esse jogo contra o Corinthians, na minha visão, é o grande desafio da temporada do Atlético até agora. Então, é essa impressão que a gente pode contar com o nosso, hoje, principal jogador. Nosso centroavante. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Heróis e pra cima, Viveiros.